Então, meus irmãos, essa noite eu estou aqui para falar um pouco, compartilhar com vocês o que Deus tem feito nas nossas vidas, que não é pouco. E hoje eu estou sentindo o peso de estar aqui em cima, mas eu sei que é o Espírito Santo que está conosco, amém? Vou começar a contar um pouquinho de quando o pastor Marins ligou para mim. Quando ele ligou para mim para dizer: Verocil, você foi eleito para levar a palavra no dia da celebração do IGR. Não falei nem sim nem não, só fiquei pensando como que eu ia dizer não para ele. Esse foi o meu primeiro pensamento. Então, aí aconteceu que 2 semanas antes, eu passei por uma situaçãozinha assim que foi, o Espírito Santo trouxe para mim na hora. Quando eu pensei em falar não, que eu desliguei o telefone estava falando com o pastor Marins, o Espírito Santo me lembrou. Mês passado, que até o pessoal do GR Ágape aqui sabe que eu uso muita referência no GR sempre que eu falo. A gente com Deus é como nós queremos tratar nossos filhos, nós reclamamos deles, nós falamos isso, falamos aquilo deles. Meu filho não presta atenção, meu filho às vezes é meio desobediente. Mas, meus amados, só muda o endereço, porque nós somos igualzinho para Deus. Como quando nós falamos para os nossos filhos: filho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou até mesmo nossos filhos pedem as coisas para nós e nós deixamos para depois, eu já vou fazer. Assim nós somos para Deus. Depois eu faço. Senhor, não tem alguém para colocar no meu lugar? Que foi a minha situação. Aí quando eu falei para o pastor, desliguei o telefone do pastor Marins ali, aí veio no Espírito Santo, falou, mas na hora, não deu tempo nem de pensar muito. Mês passado o Emanuel foi se apresentar na junta militar. Era para estar lá às 6h40 da manhã. Aí tá, beleza. Ele foi se apresentar, eu fiquei em casa, fiquei dormindo, né? Aí ele me ligou, era 6h30, mais ou menos. Ligou: pai, eu esqueci a minha identidade, eu preciso de identidade aqui, que senão não dá, que sabe como que é exército. Você tem que estar tudo pontual, tudo certinho, né? Com documentação, tudo certo. Então, da hora que eu acordei, que tocou o telefone, até a hora que eu estava lá no exército, lá para levar a identidade dele, levantei, troquei de roupa, escovei o dente e estava lá. Isso em 15 minutos, meus irmãos. Daqui do Parque 15, que é atrás que eu moro. Em 15 minutos eu estava lá. Aí agora vamos parar e pensar: por que quando Deus pede as coisas para nós, ainda quando eu cheguei lá, ainda pensei, ainda falei para ele: quero ver se quando eu precisar, você vai fazer isso para mim, neguinho. Eu falo sempre para ele. Aí quando o pastor Marins ligou para mim, na hora que eu pensei em dizer não, o Espírito Santo só falou: lembra daquele dia que você falou para o Emanuel? Mas na hora, não deu tempo de pensar. E quantas vezes, meus irmãos, que nós fazemos isso para Deus, que Ele chama nós? Custa quando Deus falar conosco, nós: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer. É isso que Deus quer de nós. Mas vamos para a palavra, que nem o pastor Marins falou, que não era para exigir muito, daí quando ele deu o tema, me apavorei mais ainda, mas está aqui, pastor. Vamos lá para João 21, 2 e 6. Amém, irmãos? Todos acharam? Estava junto com Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná,
da Galileia. E os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos disseram-lhe: Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E subiram logo para o barco. E aquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. E ele disse-lhe: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Amém, irmãos? Essa é a palavra. Então, como eu estava falando aqui da minha situação, agora sobre essa palavra, e o assunto de hoje, nosso tema de hoje, é sobre unidade, certo? O que poderia ter acontecido aqui? Não sei quantos que já foram pescar em alto mar, passaram a noite pescando. Mas para quem já foi pescar, meus irmãos, quando você passa a noite inteira, eu já fui, por isso que eu falo, quando chega pela manhã que você não pegou nada, o desânimo bate, aí a reclamação bate: eu não vou mais, não adianta vir, eu vou ficar um bom tempo sem vir. E acaba que um acaba desanimando o outro, certo? E como o nosso tema é unidade, é a unidade familiar, a unidade no trabalho, a unidade é onde nós estivermos. Vocês viram que aqui todos os discípulos, simplesmente quando quando Jesus falou que era para jogar a rede, alguém reclamou? Como nós fazemos quando alguém chama para ir para o GR, para fazer algo na igreja? Quando Deus coloca alguém ali na nossa frente para nós falar da palavra dele: mas agora eu não vou falar, agora estou cansado, agora eu não vou lá. E eu estou falando isso porque isso serve para mim também. A pastora sabe quantas vezes, né, pastora? E o que aconteceu aqui? Eles simplesmente confiaram e jogaram a rede. Na unidade, todos eles se ajudaram, ninguém reclamou, ninguém fez cara feia. Como a gente faz com nossos filhos? Simplesmente a gente vai e faz. E Deus se agrada nisso, é só isso que Deus quer. Deus, o que Ele quer é que a gente viva em unidade aonde nós estivermos, seja com o nosso pastor, seja com o nosso familiar. É isso que Ele quer. Quando a gente começa a andar em unidade com Deus, tudo vai bem na vida da gente. O que a gente tem visto muito ali, eu vou falar bastante hoje do GR Ágape, porque é o que eu vivo. E eu sei que todos os GR têm acontecido coisas maravilhosas, todos os grupos de relacionamento, seja dos jovens, dos casais. Mas o que acontece? Quando que acontece isso? Quando a gente vive num só pensamento, numa só união. Que nem unidade é ação coletiva de entender um único objetivo. O que é um objetivo? A integração, coesão, tudo junto ali, força, união. Quanto mais união a gente tem, mais pensamentos bons com Deus tem ali, e Deus ele vai agindo cada vez mais na vida da gente. Porque para Deus agir, a gente tem que estar em obediência, a gente tem que estar em união. Jesus, que era Jesus, que podia dizer eu faço, eu sou, nunca fez isso. Sempre andava com os discípulos, com todo mundo, ensinando, ajudando. E por que nós hoje, aqui na terra ainda, nós se levantamos tanto o eu?
O eu fala tão alto. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso. Cadê a nossa unidade, meus irmãos? Cadê a nossa unidade? Onde tem 2 ou 3 ali, para fazer algo, para levantar uma casa, para fazer um trabalho, não sai muito mais fácil e mais rápido? E nós hoje aqui na igreja, na casa, quer ver na família? Na família, por que tem tanto desencontro nas famílias? Porque eu faço, eu sou. Quer fazer, faça. E quando Deus chama nós para fazer, nós não levantamos e saímos como nós queremos que nossos filhos façam. Qual que é o maior desejo de um pai e de uma mãe? Simplesmente falar, o filho vai e faz. E por que quando Deus faz isso conosco, nós não fazemos isso? Será que os nossos filhos não é nosso reflexo? Vamos parar mais e olhar no espelho. O que nós estamos fazendo da nossa vida? Tantas coisas que nós precisamos e pedimos para Deus, e Deus não faz. Por quê? Será que Deus está castigando nós? Será que Deus fechou os olhos para nós por um pouco? Nada disso, irmãos. Nada disso. Simplesmente é porque quando Ele fala conosco, nós não escutamos. O que nós fazemos com nossos filhos? Quando nós pedimos, eles não fazem. Não vou fazer isso porque você também não me obedece. Imagina Deus com o amor imenso que Ele tem por nós. Eu digo, começando por mim mesmo, eu estar aqui hoje, aqui em cima, falando da palavra de Deus para vocês, para mim também, o que eu estou falando é para mim também. Eu sou um milagre de Deus aqui. Eu, o Samuel, nós sabemos como que, nossas famílias sabem como que nós era. Tudo de errado e mais um pouco. Mas Deus teve a misericórdia de trazer nós para o meio da nossa família, para nós viver em união. Agora, Samuel, se fosse só você tinha aguentado até hoje na presença de Deus? Por que você está na presença de Deus ainda? Porque Deus ajudou, Deus está com ele e a família dele está junto. Nós fizemos com o Samuel o nosso anfitrião. Não, ele é nosso anfitrião, né? Nós fazemos GR na casa dele. Nós chegamos a colocar lá, Espírito Santo, ele colocou lá 20 e poucas pessoas numa noite. Meus amados, se eu parar para contar tudo que Deus tem feito lá, acho que essa noite seria pouca, né, seu Hamilton? E não é eu orando, não é a pastora Jusceli orando. É a união do nosso povo lá, que o Espírito Santo está junto ali, que eu tenho certeza que tem feito lá na irmã Unice, lá também. O Leão de Judá, que eu sei, também já tive lá, eu sei como que foi, que lá que eu comecei, né, irmã Unice? E quando foi para fazer lá, simplesmente cheguei, eu não sabia o que fazer. Só falei para Deus, Senhor, eu não sei o que fazer, me prepara. E fiquemos quase 2 anos lá, né, irmão Nice? E é Deus que faz. Basta a gente largar na mão de Deus, a gente confiar em Deus, a gente obedecer, a gente viver em união. Que um sozinho não faz. Mas se a gente se unir e colocar Deus no meio, na frente nossa, meus amados, não tem o que a gente não receba. Tanta coisa que a gente pede, muitas vezes uma cura, muitas vezes um trabalho. Mas por que eu peço e não recebo? Meus amados, algo tem de errado. Vamos largar tudo, quando Deus chamar nós, vamos e fazemos. É isso que Deus quer de nós. Lá no nosso GR, lá já teve casos. Tem outro sobrinho do Samuel lá, mal no hospital, que o pai dele saiu de lá para não ver ele morrer na frente. Para não ver ele morrer no hospital. Dentro de meia hora, a Carolzinha orou por ele, a filha da Miriam, do Samuel ali, a pequenininha, orou. Dentro de meia hora, a mãe do menino ligou dizendo que ele estava de alta. Ninguém no GR se conteve aquela hora.
No outro dia de manhã ele estava, no mesmo dia, né, Samuel? Ele estava na casa, veio para casa, por quê? Porque Deus restaurou, Deus faz. Basta a gente saber viver em união, deixar Deus agir na vida da gente. Ele quer fazer e faz muita coisa nas nossas vidas. Mas o que falta para nós? Por que nós não recebemos? A falta de nós parar, deixar Deus agir. Quando Deus fala com nós escutar. Parar de fugir como eu queria fugir daqui hoje. Não, Deus chamou. Deus chamou, vamos e fazemos, não importa. Se eu não sei fazer, é o Espírito Santo que vai me capacitar, meus irmãos. Se disser que vocês sabem fazer, nós não sabemos fazer nada. Com a nossa força, nada seria de nós. Mas com a força de Deus, a nossa presença junto conosco, meus amados, não tem muro que nós não consiga passar. É só deixar Deus agir. Continuando no assunto da unidade aqui. Unidade significa todos se tornar iguais. Quer dizer, unidade não significa que todos se tornem iguais. A diferença, que as diferenças desapareçam entre nós, mas significa que cada um abre mão do seu pensamento próprio para caminhar junto numa mesma visão. O que é a unidade? Não é que eu vou ter mesmo, para mim viver em união com a Tati, tem que pensar igual ela. Nada disso. Eu tenho um pensamento, ela tem outro. Mas só que nós vamos chegar, conversar, eu vou abrir mão de alguma coisa, ela vai abrir mão de outra coisa. Para nós chegar num só pensamento, chegar num só objetivo. Que se dois pensar a mesma coisa, fica mais fácil. Agora imagina um grupo de uma igreja dessa pensar a mesma coisa. O que nós não conseguimos com a presença de Deus na nossa vida, meu irmão? Não tem barreira, não tem nada obstáculo que faça nós parar. Se nós estivermos num só pensamento, num só objetivo, meus amados, nossa casa vai ter fartura, nossa igreja vai ter fartura, e nossa vida, meus irmãos, vai ser uma maravilha, meus irmãos. É só nós ter um só pensamento, um só objetivo. Porque não adianta nós chegar na nossa casa, ou aqui na igreja, ou no nosso trabalho, eu vou falar uma coisa e a Tati falar outra. Nós vamos arrebentar a casa no meio. Agora, se nós dizer, vamos fazer isso, os dois trabalhar junto, meus amados, Deus vai nos abençoar. Se chegar a Deus, me ajuda a fazer isso, eu não sei fazer, Ele vai nos capacitar, porque Ele sabe que nós estamos trabalhando junto, é para ajudar, é para fazer algo, e Deus se agrada, como nós se agradamos quando ajudamos nossos filhos, como eu fui lá e levei aquele negócio para o Manuel. Você imagina quando Deus faz algo que nós queremos e vê nós felizes? Meus amados, a alegria de um pai é imensa, é enorme. Agora imagina a alegria de Deus conosco quando nós obedecemos e fizemos. Ele faz as coisas para nós, para nos ver alegre, nos ver feliz, mas para principalmente nós adorar e engrandecer o nome dele. É só isso, meus irmãos. Para cumprimento de metas e estabelecer liderança também. Isso é viver unidade. Para isso que nós precisamos ser unidos. Para cumprir uma meta, que eu já falei aqui. Nós temos uma meta para fazer, vamos andar junto. Cumprir esse objetivo. A pastora falou em fazer tanta coisa aqui na igreja, aqui, ó. Vamos trabalhar junto com ela. Meus amados, lá no nosso trabalho também, eu digo, essa unidade não é só aqui na igreja, não é só na nossa casa. Os jovens no colégio, viver em união com seus irmãos, aprender a viver na presença de Deus, aonde nós estiver, estar em unidade com o Espírito Santo principalmente. Porque o que acontece? A gente vê muitos irmãos, aqui na igreja é uma maravilha, quando está com a gente é uma coisa, mas poxa,
Quando sai da presença dos irmãos, não falo de Deus, que de Deus a gente nunca sai da presença dele. Deus, ele está vendo tudo o que nós fizemos, falamos, em todo lugar. Mas só que quando está sozinho, fala besteira, briga com um, briga com outro. Que o que é a unidade? A unidade é você amar o teu próximo, amar teu amigo, independente do crédulo religioso, da cor, do tamanho, do que for. A unidade é a gente viver em união com todos, em todo lugar, em todo momento. Isso é unidade para nós viver. Isso é unidade que Deus quer que nós viva. Que daí quando nós precisamos das coisas, não precisa nem nós pedir, que Deus ele está vendo. Deus ele é o Pai mais sincero, porque antes mesmo de nós nascer, Ele sabia o que ia ser de nós. Ele sabe o que nós precisamos. Mas só que Ele sabe muito bem que se Ele der tal coisa que nós pedimos, muitas vezes vai ser para a nossa decadência. Então ele corta por falta de nós estar em obediência, falta de unidade, por falta de muitas vezes a gente chegar e falar para aquela pessoa que fez algum mal para a gente: meu irmão, te perdoo, vem cá, dá um abraço. Unidade, para nós viver em unidade com nossos irmãos e principalmente com Deus, é nós não fazer exceção de pessoas, é nós estar, onde nós estarmos, vai ser luz, porque Deus ele vai agindo na nossa vida sem mesmo nós pedir. Por que pelo meu filho eu posso fazer isso? Simplesmente ele ligou para mim, eu largo tudo, vou e faço. E pelo meu irmão eu não posso? É isso que Deus quer? Eu acredito que não. O que eu fiz pelo meu filho, Ele quer que eu faça por qualquer um. Deus quer que eu faça por qualquer um. Amar o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o teu próximo como a ti mesmo? Não é teu próximo só aquele próximo que não fez nada de errado para você? Ou é aquele próximo que não te chamou de feio? Ou é aquele próximo que de vez em quando eu preciso dele, eu tenho que amar ele? Não. É independente da pessoa, é independente de quem for, ou aonde for. A gente amando o próximo, a gente viver em união, viver em unidade aonde a gente está. Que as pessoas elas se agradam. Quantos de nós, quando eu estava falando com a irmã minha essa semana, quantos de nós que às vezes as pessoas chegam: mas você tem alguma coisa diferente? Que nem até a pastora mesmo fala aqui. Qual que é a diferença que a gente tem, meus irmãos? É o Espírito Santo e nós. E como que eu tenho o Espírito Santo se eu chego e olho atravessado para a irmã Sandra lá? Cadê Deus na nossa vida? Cadê a unidade com Deus? Meus amados, a partir do momento que a gente tem uma relação com Deus, a partir do momento que a gente estiver realmente vivendo numa unidade verdadeira com Deus, com o Espírito Santo na nossa vida, meus amados, a gente vai olhar a pessoa, vai amar sem saber porquê. E que nem hoje hoje nós estamos com o GR Ágape ali, que é tudo família minha mesmo. Mas quando eu estava lá no Leão de Judá, eu fui conhecendo cada um lá. 2 anos ainda não sabia o nome de todo mundo, irmãos. Mas quando eu chegava lá, eu tinha um amor no meu coração que Deus colocava, um sentimento diferente. O que é esse amor? É um amor vindo de Deus, a unidade com Deus. E a partir do momento que Deus escolhe cada um de nós para estar naquele lugar, não é por um acaso que Ele colocou nós ali naquele lugar. É para nós ter união. Se aquele lugar não tem união, a gente vai levar a união. A gente vai levar o amor de Deus naquele lugar. Teve uma passagem, quando comecei lá no GR do Leão de Judá, eu estava trabalhando fui trabalhar num prédio aqui na Nita Garibaldi. Cheguei ali, o pessoal ali o prédio estava praticamente abandonado já. Cheguei lá, daí comecei a trabalhar. Aí do nada pesada começavam a falar besteira, eu saía de lado. Daí já teve uns que viram a diferença.
já começaram a vir comigo ali, conversar, tá? Aí do nada um tocava violão, o outro fazia outra coisa. Dentro de um mês, na hora de meio-dia, nós fazia praticamente um culto na hora de meio-dia, na hora do almoço. Levavam um violão, tinha um que todo mundo dizia que aquele ali, não sei como que está cantando o hino de Deus aí. O cara que mais falava besteira. Fui descobrir, ele era um missionário que tinha se afastado dos caminhos do Senhor. E ali foi, dentro de 2 meses ali nós ganhamos umas 3, 4 almas para Jesus. Esse rapaz voltou para o caminho de Deus, eu tenho ele de vez em quando, conversa pelo Face. Aí um dia daí tinha um engenheiro que estava lá, nosso estagiário. Aí ele falou, como que pode as coisas mudar? É um rapaz novo. Essas horas nós estava vendo vídeo, um estava falando isso, falando daquele outro. Palavras que não dá para falar aqui. Muito menos da boca de um cristão. E agora do nada, como que mudou tanto essa obra? E agora é gostoso de ficar aqui. O que é isso, meus irmãos? Não é eu não, de jeito nenhum. Jamais, eu não faria aquilo. Mas sim o poder de Deus que está em cada um de nós aqui, ó. O poder de Deus faz a união de todos, faz a unidade. E é isso que nós precisamos colocar em prática, meus irmãos. Que Deus se agrada, é isso que Ele quer o amor entre nós. Ele quer que nós levemos esse sentimento para as pessoas. Porque a gente fala tanto de Deus, a gente está aqui, a gente está falando tanto de Deus, mas quantos que eu já vi, irmãos, que dói no coração, que eu não falo, mas dói no coração. Dizer, às vezes acontece algo de ruim, não, aquele lá fez tal coisa, merece. Meu povo, nós não dizemos merece ou deixa de merecer, quem fala é Deus. Será que eu estou aqui para julgar alguém? Jamais. Seja certo ou seja errado, não fala merece. O Senhor sabe da vida daquela pessoa. Muitas vezes essa pessoa que aconteceu outra coisa que a gente fala, a vida dele é mais correta do que a minha mesmo. O único que tem direito de julgar, dizer que merece ou deixa de merecer, é Deus, o único. Com uma palavra dessa a gente traz maldição para a gente mesmo. A gente daí quando a gente pede lá na frente, precisa de algo de Deus, Deus ele se entristece conosco. Qual o pai que não se entristece com seu filho quando ele faz algo de errado? Todos. Mas não, Deus ele se entristece, mas só que ele ainda é misericordioso, que hoje ele me trouxe aqui. E eu sei que não foi por merecimento, jamais. Se parar e pensar, pensa se Deus pensasse mínimo que nem nós, o que ele fez por nós? Ele só deu o filho dele para morrer por nós, só isso. Se nós fosse ajudar só quem se ele fosse ajudar só quem merecia, como muitas vezes nós fizemos, se nós fosse falar o bem só daquelas pessoas que falam o bem da gente, meus amados, nós estava tudo no inferno. É só pela misericórdia de Deus. Isso que dói muitas vezes, que eu mesmo muitas vezes quando começo a falar as coisas, eu fico quieto, pego e saio, porque eu sou errado também. Mas só que eu tento me corrigir, eu tento me policiar, porque a gente é pecador, a gente falha a todo momento. A gente já acorda, eu mesmo já acordo pecando, eu sei disso. Mas só que para Deus, o que Ele quer é o nosso arrependimento. Ele quer o nosso amor pelas pessoas. Como que aqui na igreja eu digo que amo a Deus, se eu estou falando mal do meu irmão? Como que eu falo que amo a Deus, se eu vou lá e xingo Moisés? O Moisés não, só me incomoda. Quem que é Deus? Deus está em todos os meus irmãos, todos. Como a própria palavra diz, como que eu vou amar a Deus se eu não amo meu irmão?
Meu irmão, eu estou vendo aqui, estou vendo o Gui. E agora, como que eu vou amar a Deus se eu nem vejo Ele? Meus amados, o que Deus quer de nós é uma entrega verdadeira, é uma unidade. Como eu pesquisei aqui, coloquei aqui, unidade é um assunto muito sério mesmo. Unidade é um assunto tão importante para Deus, que Jesus, antes de ser sacrificado, passou um longo tempo ministrando, intercedendo por seus discípulos e nós, para que pudéssemos aprender e receber o Espírito da unidade, nos tornando um só em Cristo. Meus amados, o que é se tornar um só em Cristo? Se eu não gosto do Guilherme, como que eu vou gostar de Deus, meus irmãos? Como que eu vou amar a Deus se eu não gosto do seu Hamilton? Meus amados, é olhar sem diferença para ninguém. Será que é muito difícil isso? Será que nós temos praticado isso? Quanto tempo que nós deixamos de praticar isso? Muitas vezes nós temos algo que nós precisamos de Deus, e Deus já está ali para entregar para nós. Mas eu olho lá para o seu Hamilton, nossa, seu Hamilton só me incomoda, seu Hamilton. Ali nós perdemos a nossa bênção. Ali nós perdemos aquilo que Deus tem planejado para nós. Peça e obedeça. Peça e ame. Peça e viva em unidade com o teu irmão. Você viveu em unidade com o teu irmão, amou o teu irmão, Deus não vai precisar nem você pedir, porque Ele sabe muito bem o que você precisa, muito melhor do que nós mesmos. Que até mesmo antes de nós pedir, Ele já vem com aquilo na mão, para nós, de presente. Daí você não sabe por quê, mas é tuas atitudes que faz isso. É tuas atitudes que você vai ter, vai perder, vai ganhar. Só depende de atitude, só depende de amor. Nós amarmos uns aos outros de verdade. Se entregar de verdade para o Espírito Santo, deixar Ele agir na nossa vida. Que, meus amados, Deus se entristece muito. Deus hoje, Ele tem cobrado muito de nós isso. Por quê? Por falta de nossa obediência, meus irmãos. Falta de nós entregarmos na presença de Deus. Nós dizer, eu amo meu irmão, e realmente amar, fazer. Não esperar. Como nós esperamos pelos nossos filhos, que eu sei. Tem uma pena que ele não está aqui hoje. Mas quantas vezes você pede a coisa para um filho, se você depender da tua vida daquilo lá, lascou. Pode ir, pode abrir a porta do cemitério, porque não vai chegar a tempo. Assim como nossos filhos também às vezes precisam das coisas nossas. Vou fazer primeiro as minhas, depois se der tempo eu faço a tua. Nada disso, a gente tem que parar, pensar e também fazer as coisas para eles. Como Deus, quando a gente pede as coisas para Deus, a gente quer para ontem. E o que eu tenho feito? Quanto tempo que eu tenho demorado para dizer um sim para Deus? Quanto tempo que eu demorei para dizer que vinha, pastor? Que ia estar aqui hoje para confirmar? Por que quando o pastor Marins me ligou, eu já não disse sim na hora para ele? Que não era para ele, era para Deus. Se Deus colocou no coração dele que era para mim estar aqui hoje, porque Deus ia me preparar. Cadê a minha confiança em Deus? Eu tenho fé, eu faço isso, eu faço aquilo, mas quando Deus coloca a obrigação na minha mão, eu não consigo. Quando o Gilson me chamou para assumir lá o GR do Costa Silva, o Ágape,
Mas aquilo, quando o Gilson dizia hoje o estudo fica por tua conta, me dava até dor de barriga. Me dava tosse, dava tudo e ele acabava fazendo. Mas quando chegou o dia que ele largou tudo na minha mão, eu falei para ele: Gilson, não vou conseguir, não dá. Ele só olhou: não, se vira, agora é com você. Por que daí eu fui buscar Deus e hoje nós estamos lá 3 anos ou 2, Samuel? 3 anos já lá. Para a honra e glória do Senhor, temos ganhado alma. Tem acontecido coisas extraordinárias lá com o Espírito Santo. E muitas coisas ainda vão acontecer. Porque não é eu que faço. Simplesmente quando Deus me chamou, eu fui e fiz. Mas o que acontece conosco? Enquanto tem alguém que faça por nós, eu não preciso fazer. Como meu sogro me passou uma palavra que até hoje eu uso: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Então eu não consigo, o culpado é isso, aquilo, eu não sei. Meus amados, assume a culpa, assume a bronca, vai e faz. Quando Deus chama, se Ele te chamou, não é para você colocar o outro, é para você ir e fazer, independente do que for. Agora, se você tem um grupo que nem esse aqui, abençoado, tem uma igreja abençoada que nem nós temos aqui, uma pastora, que não tenho palavras para falar. O que falta para nós para ter uma vida plena com Deus? É nós parar, olhar mais para dentro de nós. E largar as coisas e fazer, deixar Deus agir através de nós. Como é que digo que estou com Cristo Jesus, se não estou em unidade com meus irmãos, esposa, filho? Não tem como a gente estar com Cristo se não está em unidade com todos, amém? Jesus disse que o mundo só o conheceria se tivesse esse espírito de unidade, esse espírito de amor, obediência. Aí nós vamos conhecer a Cristo verdadeiro. Se nós não tivermos um espírito de unidade conosco, nós não deixar o Espírito Santo agir através de nós, jamais nós vamos conhecer Cristo verdadeiro. Nós estamos vivendo numa mentira, meus irmãos. Nós estaremos vivendo numa farsa para nós mesmos. Nós somente vamos conhecer Cristo de verdade quando nós entregar, viver em unidade com nossos irmãos, viver em unidade com a igreja, no nosso trabalho, no nosso colégio, aonde nós estivermos. Vamos abrir lá em João 17, 21 e 23. Tem alguma voz potente aí para ler para nós? Alguém quiser ler aí, fica à vontade. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém, irmãos? Nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos um só, somos iguais, meus irmãos. Não precisava, mas que Jesus é o Deus, é o Filho de Deus. E nós somos um com Ele, meus amados. Vê o tamanho do poder que nós temos se nós estivermos em unidade com Ele. O tamanho da bênção, o tamanho
da maravilha que nós temos se nós estivermos em unidade com Cristo Jesus. Mas como que eu vou estar em unidade com Cristo se não estou em unidade com meu irmão? Como que eu vou estar em unidade com Cristo se eu vivo brigando com meu marido, com minha esposa, com meus filhos? Meus amados, em tudo na vida se resolve com oração e com conversa. O que é oração? É uma conversa com Deus. O que é uma briga? É falta de você chegar e conversar com o teu irmão. O que é a desunião numa casa? A falta de diálogo, de conversa, de unidade, de amor. O que falta para nós ter uma vida plena com Deus? Meus amados, é união, é amor. Deixar de ser falso muitas vezes, que eu chamo de falsidade, esse negócio de chegar na frente do irmão isso, aquilo, tá cheio do Espírito Santo, e chegar depois lá falando palavrão, xingando, falando mal do outro. Meus amados, vamos aprender a viver em unidade com Cristo, porque é só Ele que vai fazer a mudança em nós. É só o amor de Deus, e Ele tá aqui a todo momento, só para nos ajudar. Se você não tem força, pede para Deus. Pede para Deus que Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar. Ele quer nos ajudar. Mas para isso é só nós se entregar verdadeiramente para Cristo Jesus. Deus só quer que nós amemos uns aos outros, sem olhar falha, sem olhar defeito, qualidade. É só isso que Ele quer, meus amados. Aprender, meu parente predileto, olhar, não, só amo aquele porque é meu parente predileto, ou deixa de ser meu parente. Teremos que ver Cristo Jesus em todos, independente da pessoa que está em nossa volta. Isso é unidade e amor. Só assim nós paramos de impedir que Deus, o Espírito Santo, se achegue em nós. E nosso Pai Celestial está ansioso para ser nosso Pai. Para isso, basta nós começar por dentro da nossa casa. Deus nos chamar, não ficarmos colocando mais, se já vou, já faço. Meus amados, para encerrar, levante e faça. Quando Deus chamar, vai e faça, sem olhar e sem reclamar. Amém, irmãos?